Olá! Não sei se todos já conseguem ouvir e ver. Deixa eu só testar aqui. Tudo ok. Para quem já está online, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Gleicine Rosário. Vou me apresentar posteriormente. Mas se você já chegou, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que essa palestra deve já estar sendo maravilhosa. Não sei se todos já... Então, só para a gente já começar, eu vou abrir o slide, tá? E vocês acompanham junto comigo. Deixa eu só ver aqui. Vou colocar em tela cheia. Bom, eu me chamo Gleicine Rosário e essa é a palestra das 15h30. O nome da palestra é As Estratégias do ABA Naturalista. E acredito que se você, assim como eu, é uma estudante permanente em ABA, acredito que você já conhece e já ouviu falar de ABA. Se estuda autismo, eu acho difícil não ter conseguido ouvir. Então vamos começar. Esse, para quem não conhece, ainda não me acompanha no meu trabalho através das redes sociais, é o meu filho Thierry, que virou meu modelo particular, que ele também tem autismo. E me apresentando, como eu prometi para vocês, eu me chamo Gleicine Rosário. Muitos me conhecem como Gleice. Sou psicóloga, mas minha formação inicial foi em gestão de recursos humanos, depois fiz psicologia, terapia cognitivo-comportamental, é uma das especializações e abordagens dentro da psicologia. Depois continuei com psicopedagogia, clínica institucional e hospitalar, análise do comportamento aplicada às pessoas com autismo, tá? Que é o diferencial, neuropsicologia, psicomotricidade, neuropsicopedagogia e continuo. Além da formação, atuo na clínica, né, das áreas que eu falei para vocês, mas principalmente no tripé: psicologia, neuropsicologia e psicopedagogia, com foco principalmente no meu principal nicho de trabalho, que é o autismo. Tá? Além disso, tem uma clínica aqui em Salvador. Para quem ainda não conhece Salvador, esse já é um convite, tá? Entretanto, hoje o tempo não tá assim, lá essas coisas, né? Choveu bastante. Mas um outro momento, fora a quarentena, distanciamento social, pandemia, vocês são super convidados para estar aqui em Salvador junto comigo, tá? Tem uma clínica multidisciplinar chamada Espaço Permita-se. Afinal de contas, nós, do Espaço Permita-se, auxiliamos todos a serem sua melhor versão. Então, além disso, sócia proprietária do Espaço Permita-se, também atuo na consultoria e na supervisão, tanto de outros colegas quanto de profissionais na área de acompanhante terapêutico, AT. Se você nunca ouviu falar do termo, acompanhe a palestra que vai acontecer no sábado, dia 25, às 14 horas. Eu vou explicar um pouco dessa prática e, claro, se você se interessar, a gente continua conversando, tá? Então, apresentações já foram feitas. Eu ainda não estou vendo, né, a questão do chat, depois eu vou abrir, tá? Tá em tela cheia para todos acompanharem assim, junto comigo. Mas vocês podem buscar informações à medida que a gente for continuando o processo da palestra, tá? Eu tenho certeza que vocês gostaram bastante das palestras que vocês já viram até aqui. E eu fico tão assim, ansiosa, em um momento tão lindo, que além dessa jornada que estamos construindo, eu gosto muito desse contato com vocês também presencialmente. Então, estou sentindo um pouquinho de falta, mas eu tenho certeza que você que está acompanhando está gostando bastante. Então, sim, eu coloquei essa primeira imagem para a gente começar a refletir. Somos todos iguais na diferença. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de refletir junto com os outros professores, que muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com autismo, ou se a gente vivencia isso no dia a dia, na nossa experiência como familiar de uma pessoa com TEA, ou na sala de aula, muitas vezes a gente observa a inclusão. Vamos discutir um pouco e refletir de novo sobre a inclusão. A verdade é que a gente fala muito sobre inclusão, mas a gente precisa falar mais um pouco, não é? Somos todos iguais na diferença. Porque se formos olhar direitinho, eu e você, a gente pode até ter características parecidas. Mas a gente não é igual. Ainda que você seja negra, seja alta, eu tenho quase 1,80. 1,78. Ainda que você tenha vivenciado experiências parecidas na sua vida, ainda assim você é único.
Porém, quando a gente fala do espectro autista, muitas vezes a gente esquece que a palavrinha espectro significa amplitude e variedade. E se a gente está falando de amplitude e variedade, a gente precisa lembrar que dentro do espectro também vai ter a subjetividade daquela pessoa com autismo. É por isso que a gente não fala, vou receber mais um autista na minha sala. Falamos sim, vou receber mais uma pessoa com autismo, que é o João, que é o Carlos, que é o Francisco, que é a Bárbara, enfim. Essa pessoa muitas vezes vai perdendo a sua identidade. Quando a gente vai refletir que o autismo, o diagnóstico, vem primeiro. Então a gente precisa refletir muito sobre isso. Então eu coloquei essa imagem para a gente refletir antes de a gente iniciar a falar sobre o nosso tema. E aí eu começo a questionar você que está aí assistindo comigo. Quando a gente pensa hoje, de tantos desafios que a gente enfrenta, será que essa geração é a mesma, enfrenta os mesmos desafios da outra geração? Será que você que nasceu em 2000 enfrenta os mesmos desafios que quem nasceu em 1990, 1980, 70? Poderíamos, inclusive, fazer uma palestra à parte para falar sobre gerações e conflito das gerações. Inclusive, agora na pandemia, muitos estão enfrentando isso no dia a dia. Mas quando a gente vai refletir quais os desafios da nova geração, é porque a gente precisa lembrar que às vezes na sala de aula é uma geração, às vezes o papai e a mamãe é uma outra geração, às vezes o vovô e a vovó que está lá com aquela criança é outra geração. E isso vai impactar muito no nosso olhar. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente estar rindo. Olha, crianças no tablet, outra no notebook, como estamos aqui na nossa videoaula, outros assistindo, o bebê assistindo, a mãe dando alimentação, assistindo TV. Infelizmente, essa é uma realidade não só para as crianças dentro do espectro, mas as crianças com desenvolvimento típico também. E aí você pode estar se perguntando, poxa, Gleice, por que você colocou essas imagens? Não tem nada a ver com o tema. Eu acho que você dormiu, começou a falar de gerações aí, não continuou, e aí já pulou para um vídeo. Eu quero que você tire um momentinho e, junto comigo, me ajude a refletir e assistir esse vídeo com muito carinho. Depois a gente comenta. Vai passar. Esse vídeo é muito difícil de assistir. Vou contar algo para vocês. Numa certa palestra, que eu estava falando sobre autismo também, só que presencialmente, tinha na plateia uma pessoa com autismo, porém na fase adulta.
E após esse vídeo, todos comentando, refletindo sobre os impactos, né? Como se sentiram ao ver esse vídeo, a gente percebeu, né, todos, que essa pessoa ficou muito emocionada. E a gente deu a fala, eu dei a fala a essa pessoa, e ele começou a trazer como ele conseguiu se reportar à fase da infância. Porque nesse vídeo era um recorte de muitas das coisas que ele vivenciava lá na infância. Para quem já estuda autismo, a gente sabe que dentro das comorbidades do autismo, ou seja, dentro das características típicas do autismo, tem também as comorbidades. Comorbidades essas, que muitos a gente pode falar de vários transtornos e várias doenças. Mas não estou falando especificamente do transtorno de processamento sensorial. Acredito que se você tiver tido a oportunidade, né, na jornada de ouvir de um terapeuta ocupacional, ele vai explicar para você como esses impactos afetam a vida de todos nós. E por que eu falei todos nós e não só as pessoas com autismo? Porque muitos de nós temos essa hipersensibilidade ou hipossensibilidade nos nossos sentidos. Por exemplo, você que está assistindo a esse vídeo pode estar assistindo tudo escurinho, pode ter a sensibilidade, hipersensibilidade visual, se tiver tudo muito claro, ou você pode ter hipersensibilidade auditiva, ou seja, assistir esse vídeo pode ter sido muito difícil para você. Ou muitos cheiros, pode ser muito difícil de você suportar, muitos odores. Ou texturas muito moles, enfim. Hipersensibilidade tátil. Mas tem pessoas com autismo e pessoas típicas que têm também hipossensibilidade. Ele precisa muitas vezes se esbarrar nas coisas para sentir o próprio corpo. Muitas vezes ele cheira as coisas, ou lambe as coisas para sentir o mundo. Então, além dos desafios que a gente vivencia com as pessoas fora do espectro, quando a gente pensa na criança com desenvolvimento típico, dificuldades com a tecnologia, já que isso afeta todos nós. Quando a gente vai pensar aí naquele slide anterior, as crianças já tendo acesso à tecnologia de forma muito cedo. Inclusive, tem várias alunas que trazem sempre que as crianças já nascem com um dedinho assim no celular. Muitas vezes a gente esquece que todos esses desafios vêm também para as pessoas com autismo. E além disso tudo, vem várias dificuldades, vem vários desafios próprios do transtorno do espectro autista. E o transtorno de processamento sensorial é um deles. Porém, quando a gente vai falar sobre atrasos, sim, atrasos, porque são os primeiros atrasos, ou se essa criança pulou algum marco de desenvolvimento, que o papai e a mamãe, quem está aí ao redor dessa criança, começa a perceber que tem alguma coisa de errado. Então, e se a criança apresenta atrasos? Será que pode ser TEA? Essa é uma pergunta que, para quem trabalha com autismo, ouve bastante. Hoje a gente já sabe que existem esses marcos do desenvolvimento. Marcos esses que precisam ser observados com olhar especializado. Porque a gente já sabe que para fazer um diagnóstico diferencial, a gente primeiro precisa conhecer o desenvolvimento típico, para depois refletir sobre esse desenvolvimento atípico, que pode ser autismo, que pode ser TDAH, que pode ser dislexia, ou seja, outro transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é muito importante a gente que tem essa função, ou de professor, ou de profissional que atua diretamente com autismo, não necessariamente os pais, a gente ter esse olhar de orientar e psicoeducar os pais também. Recentemente, essa semana, tá? Para ser bem mais específica, eu recebi uma indicação de uma colega para uma família que estava bastante desorganizada, em especial a figura materna, porque ela observava que a filha, né, uma figura feminina dessa criança, estava apresentando vários atrasos no desenvolvimento. Encaminhou para o neuropediatra, porém o neuropediatra não conseguiu identificar que essa criança estava dentro do espectro autista. A minha orientação, além de primeiro acolher essa mãe que estava em grande sofrimento, desorganização, né? Ela estava bastante nervosa, ansiosa, porque ela queria muito esse diagnóstico. Comecei a trazer e traçar para ela quais são os passos do diagnóstico. Que o diagnóstico precisa de um olhar multidisciplinar. Não é somente um profissional que vai fechar esse diagnóstico. Poderia a gente falar até do neuropediatra, do psiquiatra infantil, já que a categoria médica tem esse poder de fechar um diagnóstico. Mas até eles, dentre tantos poderes, eles sabem que eles precisam do olhar de outros profissionais para compor esse processo diagnóstico. Então, a gente precisa refletir sobre esse processo de diagnóstico diferencial. Então,
Então, se você já ouviu esse termo, ótimo, porque eu estou reforçando. Se você não ouviu, auxilie. E se você é papai e mamãe e pensou, eu vou me inscrever nessa jornada de autismo, com tantos profissionais maravilhosos para aprender ainda mais sobre esse transtorno tão incrível, será que meu filho tem autismo? Eu quero te dizer que existe esse diagnóstico diferencial, existe o processo de avaliação multidisciplinar e que a gente precisa de todos da equipe para dar esse diagnóstico. Então, a criança pode apresentar atrasos no desenvolvimento, no marco do desenvolvimento, mas ela precisa passar por uma avaliação multidisciplinar para se fechar esse diagnóstico. Então, a gente muitas vezes precisa refletir e tomar muito ar para respirar com muita tranquilidade. E aí eu gosto de trazer esse termo: conceituação vezes diferenciação. Nem todo atraso na linguagem e dificuldade de socialização pode ser configurado como TEA, transtorno espectro autista. A gente precisa ter essa visão ampla. E aí eu vou sempre, na medida que a gente for, conversando, porque eu espero que vocês estejam aí buscando outras informações através do chat, esteja aqui trocando comigo, a gente vai construindo, desconstruindo, desmistificando muitos pontos do autismo. Nem todo atraso na linguagem, dificuldade de socialização pode ser TEA. Isso porque a gente sabe que tem vários outros transtornos e pode ter, por exemplo, a criança passado por uma família que não teve orientação, não teve estímulos suficientes para o seu desenvolvimento. Nós já sabemos, pelas grandes dificuldades que o autismo tem, muitas vezes ele não consegue desenvolver uma habilidade só por imitar. Ou seja, buscando também aí funções do neurônio espelho. Muitas vezes ele vai precisar de auxílio, de treinamento específico de certas habilidades, que aí a gente já entrando dentro da análise do comportamento aplicado. Então, a gente precisa trazer isso para a família e, se você for família, já entender toda essa conceituação. Muitas vezes essa criança pode ter um atraso na comunicação, porque a comunicação é muito ampla. Ela pode ser uma comunicação verbal, que é essa que estamos estabelecendo agora, ou pode ser uma comunicação não verbal, gesticular, o como você olha, como você senta, como você se porta. Esse olhar também tem uma função comunicativa, assim como eu estou olhando para a câmera, que eu estou aqui fazendo todo um processo mental para entender que eu estou olhando também para você. Esse olhar também tem uma função comunicativa. Por isso que é tão importante a gente olhar para a câmera. Esse momento também a gente traz você que é aluno para perto da gente. Muitas vezes essa criança ela não tem esse olhar compartilhado. Muitas vezes essa criança tem vários e vários atrasos que muitas pessoas confundem com simplesmente ela apresentar um quadro de transtorno espectro autista. Hoje a gente já sabe que é muito bom, hoje o autismo está sendo muito divulgado, inclusive por essa jornada tão maravilhosa, mas por outros veículos de comunicação, TVs, enfim. Isso é muito bom para todos que trabalham ou têm interesse em trabalhar com autismo. E eu falei que ia explicar a minha fala anteriormente. Esse diagnóstico, esse transtorno tão incrível. E aí você pode estar refletindo. Poxa, professora, no início da aula você falou que é mãe TEA, que trabalha com autismo em várias frentes, e está dizendo que é um diagnóstico incrível, que é um transtorno incrível, porque é desafiador. E tira a gente da zona de conforto. E tudo que tira a gente da zona de conforto, ao meu ver, é super interessante. Claro que hoje a gente está caminhando, engatinhando quando a gente fala do processo do autismo, do cérebro autista, da pessoa com autismo. Porque a gente está divulgando, está pesquisando sobre um transtorno, mas precisamos ainda muito entender a variabilidade, a intensidade de cada característica em cada indivíduo. E aí eu gosto sempre de trazer esse bonequinho e sempre nas aulas as pessoas sempre riem. Ele é muito engraçado, muita calma nessa hora, sai correndo, não vai adiantar nada. Pois o desespero não é a melhor escolha. É preciso refletir. E aí a gente já começou a refletir sobre os marcos do desenvolvimento, sobre o transtorno de processamento sensorial. E muitas vezes a gente observa alguma característica na pessoa, na nossa criança, no nosso adolescente, no nosso adulto, e pode aí pensar que é autismo, mas a gente precisa respirar fundo, sair um pouco para olhar um pouco mais de fora, buscar olhares de outros profissionais para complementar o nosso processo avaliativo. E aí, já passando um pouco mais, eu estou na tela cheia, tá? E eu vou diminuir só para ver se você já tem alguma pergunta desse início, tá? Quero muito ouvir vocês. Deixa eu ver se tem já alguma dúvida, alguma dúvida no chat, alguma pergunta. Certo. Por enquanto ainda não, pelo menos ainda não apareceu para mim, pelo menos por enquanto.
tá? Mas aí, quando vocês continuarem esse processo da nossa linda aula, vocês podem colocar as perguntas que a gente vai construindo, tá? Vou colocar aqui na tela cheia de novo. Então, vou aqui olhar para vocês pela câmera, mas ainda não estou com acesso ao chat. Então, qualquer pergunta vocês podem continuar, que vamos continuar, tá? Transtorno do neurodesenvolvimento. Acredito que ao longo da jornada vocês já ouviram falar de. Não vou falar de todos, mas do principal que estamos falando hoje é do autismo. Mas os transtornos do neurodesenvolvimento, né, que são transtornos que se caracterizam por um comprometimento grave e global em diversas áreas do desenvolvimento, assim como também atraso ou desvio de desenvolvimentos de habilidades sociais, linguagem, comunicação, repertório, TEA, TDAH, entre outros. Eu gosto sempre de trazer essa tabelinha do DSM-5, né, que é Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que está na edição 5, no qual traz um panorama geral dos outros transtornos do neurodesenvolvimento. E para a gente, de novo, refletir sobre aquele diagnóstico diferencial que eu falei anteriormente. Deficiência intelectual, transtorno da comunicação, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno específico da aprendizagem, que aí vai entrar dislexia, descalculia, dentre outros, transtornos motores e outros transtornos do meio do desenvolvimento. Ou seja, as características de atraso ou desvio pode ser outros transtornos e não necessariamente o autismo. Daí a gente chama aquele diagnóstico diferencial, tá? E aí, né, como eu já estou fazendo, mexendo no meu modelo particular, qual a cara do TEA? Quando a gente vai refletir isso, muitas vezes a gente vai bater sobre vários mitos, né? Como, por exemplo, a pessoa com autismo não olha dentro dos olhos, não tem esse nível de interação social, né? Não gosta de abraços. São mitos que acredito eu que vocês já desmistificaram ao longo dessa jornada. Mas muitas vezes tem pessoas que ainda carregam esse mito. E nós precisamos não só carregar e desmistificar, né, vários processos, mas precisamos também auxiliar para que pessoas não cometam mais esse tipo de exclusão. E aí eu gosto sempre de trazer para a gente continuar o nosso processo de, né, buscar, continuar com essa reflexão, né, sobre o TEA, que é os critérios A e B. Por que eu estou voltando nisso? Porque a gente vai precisar muito falar dessas características quando a gente continuar falando sobre o ABA naturalista, tá? Quando a gente pensa que o critério A traz sobre déficit na comunicação e na interação social, e o critério B, padrões restritos e repetitivos de comportamento de interesse ou atividade. A gente também pensa que no autismo tem os níveis, e o nível não tem a ver somente com a gravidade, mas o quanto tem esse comprometimento na vida, nas atividades de vida diárias. Como essa criança, como essa pessoa hoje vive nesse nível de autonomia, o quanto ele precisa do outro. Tá? O nível 3 que a gente conhece mais como nível severo, o nível 2 moderado e o nível 1 que é o nível leve. Antigamente, né, no DSM-4 a gente conhecia, né, e trazia o termo do Asperger, mas hoje a gente já fala transtorno do espectro autista, tá? Eu gosto muito dessa tabelinha que eu criei, porque já traz várias características que a gente vai continuar refletindo ao longo da nossa palestra de hoje à tarde. Quando a gente vai refletir sobre as características e manifestações do autismo, a gente vai começar a refletir da importância de a gente traçar esse plano de trabalho individualizado para a pessoa com autismo. A gente já traz aquela reflexão anterior de ainda que tenha características similares, fechou o diagnóstico, precisa ser feito um trabalho individualizado com essa pessoa. Então, pensando aí nos problemas mais comuns das pessoas com autismo. Se for nos problemas comunicativos e linguísticos, pode apresentar ecolalia, que é aquela fala, né, repetitiva de um desenho, né, de uma fala, que pode ser essa ecolalia imediata, que você fala, eu repito, ou pode ser uma ecolalia tardia. Ele ouviu um desenho, um filme, um tempo atrás e repete. Pode ter atrasos ou desvios na aquisição da fala. Se a criança, 2, 3 anos, começa a apresentar atrasos na aquisição dessa linguagem, né, verbal. Dificuldade com troca de turnos dialógicos, tá? Se eu falo para você, oi, tudo bem? É esperado que você também espere um tempo e pergunte também como você está. Eu estou bem, e você, como está? Isso é o que a gente chama de turnos, né, dialógicos. E muitas vezes a gente observa também grandes dificuldades nas pessoas com autismo, tá? A ausência de fala ou mecanismos compensatórios,
dificuldades com o uso de sinais não verbais na comunicação, como figuras de linguagem, como hoje, por exemplo, vai chover canivete. A gente já está falando de uma expressão popular, no qual está trazendo uma reflexão de que está chovendo muito forte, mas muitas vezes as pessoas com autismo não conseguem fazer esse nível de interpretação. Problemas pragmáticos, no sentido realmente da palavra, problemas semânticos. Já pensando em problemas de relacionamentos sociais, pode vir isolamento, indiferença, falha na atenção compartilhada, dificuldades com troca de turnos lúdicos e interpessoais, dificuldade com o uso da teoria da mente, uso não funcional de regras e habilidades sociais. Podem acontecer episódios de autoagressividade ou de agressividade para com outras pessoas, dificuldades com noção de perigo. Lembrando que a gente sempre fala comportamentos agressivos e não a criança, a pessoa é agressiva. E por que eu já estou trazendo essa sinalização para vocês? Porque é muito comum a gente ouvir em aulas, e dou aula em pós-graduações também, muitos alunos trazer falas como essas, né, de reprodução muitas vezes. Eu tenho um aluno, eu tenho um filho, ou a pessoa que eu observei é agressiva. E por que a gente não fala que ela é agressiva? Porque muitas vezes, quando a gente vai refletir, o comportamento típico, quando a gente vai falar de agressividade, envolve intencionalidade. Muitas vezes a pessoa com autismo não tem intencionalidade de ter um comportamento agressivo. Ela simplesmente tem esse comportamento agressivo porque ela tem um baixo repertório de comunicação. Então, ela precisa muito de um treino da equipe multidisciplinar. Na verdade, não um treino, mas vários treinos. Inclusive, aprender novas habilidades comunicativas, tá bom? Então, muitas vezes ela apresenta comportamentos de autoagressividade, se autoagredir ou agredir o outro. Lembrando que, muitas vezes, por ter baixo repertório comunicativo. Tá? Padrões restritos de interesse, pode ter foco e apego em detalhes. E aí, vários exemplos que a gente pode refletir. Aquela criança que olha para detalhes de um brinquedo e só foca nesse brinquedo. Interesses restritos e pontuais, apego a rotinas, mesmices, objetos, problemas com mudança de rotina, baixo uso da criatividade, apego com habilidade de memória, dificuldade com o uso de objetos e brinquedos, movimentos repetitivos, estereotipados. E por que eu já estou falando, só citando para vocês e não explicando cada um? Porque falaremos, posteriormente sobre alguns desses comportamentos, quando falaremos sobre alguns comportamentos que precisamos definir como um comportamento-alvo dentro da análise de comportamento baseado no ensino naturalista ou incidental. E aí, continuando. É preciso refletir quais as características do TEA, a intensidade e prejuízo para a pessoa com TEA e sua família. E por que eu trouxe essas reflexões que a gente precisa ter quando a gente recebe uma pessoa com autismo? Tanto na nossa família, tanto também para a gente avaliar e para a gente intervir ou na nossa sala de aula. Porque muitas vezes a gente, de novo, foca no diagnóstico e esquece que não importa, na verdade, se ele é severo, se ele é moderado ou se é leve. Muitas vezes a gente pode encontrar uma pessoa com autismo com nível leve, tem várias dificuldades, várias características que atrapalham o nível dele de autonomia em várias coisas. Coisas básicas, como, por exemplo, amarrar o sapato, ir ao banheiro sozinho, ainda que ele tenha um nível leve. Então, a gente precisa refletir como essas características se apresentam diante dessa pessoa, qual a intensidade dessas características e quais são os prejuízos que essa pessoa tem com essas características. A partir daí, após esse processo de análise, ou seja, de investigação, da avaliação, nós também traçaremos com a equipe multidisciplinar uma intervenção que essa pessoa necessitará, uma intervenção que será individualizada. Tá? Eu gosto sempre de trazer um panorama interessante quando a gente fala de avaliação, já que estamos indo por esse caminho até passarmos para o processo de intervenção, já que hoje essa é a minha proposta, é a gente pensar hoje como se dá esse processo de avaliação. Inclusive, é uma das grandes dificuldades quando a gente vai pensar nos nossos alunos que está se especializando para atuar com a pessoa com autismo e suas famílias. Como é esse processo de diagnóstico? Como é esse processo de avaliação? Tem algum exame específico, tá? E já vocês vão entender por que a gente está falando tanto de avaliação. Porque a gente não tem como intervir sem a gente antes avaliar. A gente não tem como falar sobre brincadeira estruturada, sobre estratégias de análise do comportamento aplicada naturalista, sem a gente falar e passar por todo esse processo de avaliação também. Então, assim, no modo geral, entrevista, anamnese,
familiar e com a equipe escolar. Lembrando que não é só o psicólogo, tá? Psicólogo, psicopedagogo, neuro e outros profissionais que estão atuando com essa pessoa com autismo. Avaliação multidisciplinar. E por que eu coloquei avaliação multidisciplinar? Porque cada profissional, cada profissão, cada categoria vai ter uma bateria específica, um passo a passo de como fazer essa avaliação. Um exemplo é, um psicólogo, ele tem todo um processo de avaliação que vai diferir do psicopedagogo. E por que eu estou falando esse exemplo para vocês? Porque eu tenho essas duas formações e para eu não falar algo de errado aí sobre a fonoaudiologia, terapia ocupacional, outras áreas, tá? Que não é da minha competência técnica, tá? Eu contribuo, mas não é da minha competência técnica porque eu não tenho formação. Então, se o profissional não conhece, dificulta o processo. Mas se ele é um profissional naquela área, nós subentendemos que ele já conhece como é o processo de avaliação. Hoje a gente já sabe que o autismo é observacional. Observacional significa dizer que não tem um exame para dizer se essa pessoa tem autismo ou não. Lembrando que isso também a gente vai mudar quando a gente vai pensar nessas pessoas com autismo que tem outros transtornos comórbidos, algum transtorno, alguma síndrome genética, por exemplo, que aí em exame e rastreio genéticos, né, é possível visualizar, né, quais são esses genes, estudá-los, né, pensando aí nesse profissional também tão importante como geneticista, tá? Então, além disso, a gente tem escalas de rastreio que vai estar aí averiguando através de alguns conjuntos de características se essa pessoa possui ou não características similares ao transtorno do espectro autista, como, por exemplo, o ABC, o CARS, o ADOS, o MCHAT. Inclusive, hoje o MCHAT, com a nova lei, os pediatras hoje têm por obrigação, né, trazer esse nível de avaliação de rastreio para as crianças, né, dentro do processo de desenvolvimento mesmo, tá? Seja a criança vai ao pediatra, o pediatra hoje precisa ter esse olhar também de rastreio. E a escala utilizada hoje é o MCHAT, tá? Como, por exemplo, falar um pouco do CARS, que é uma escala de rastreio que advém, né, do teacher, que é inclusive uma das minhas formações. E advém do teacher, que advém da análise do comportamento, tá? Que são abordagens que se desmembram. Tá? Então, dentro da análise do comportamento, a gente pode pensar na terapia cognitivo-comportamental, a própria análise do comportamento aplicado, o ABA, o teacher, dentre outras. Né? Outras escalas específicas, que são escalas muito mais, que vai analisar todas as grandes dificuldades que as pessoas normalmente com autismo têm. A gente já falou da questão da comunicação social, interesse restrito repetitivo de comportamento de interesse, tá? Mas escalas que, além de busca também outras áreas no marco do desenvolvimento, como, por exemplo, o VB-MAP, a BIOS, a FIOS, entre outros, e a observação direta. Pensando no panorama geral, quando a gente vai falar do processo avaliativo, a gente pensa nesse recorte, tá? Claro que isso vai variar também, de acordo com cada área específica, tá? E eu gosto sempre de trazer alguns lembretes que são super importantes quando a gente vai falar de autismo. Que a gente fala muito de diagnóstico, autismo, colocando muitas vezes a pessoa com autismo, a família dentro de uma caixinha. Não é? E, na verdade, a gente precisa lembrar que, independente do diagnóstico, o que a gente precisa entender como um todo? O que essa criança sabe? O que essa criança precisa saber? Como ela aprende e como posso ajudá-la? E se você parte desse princípio, você pode perceber que eu não estou falando só para você profissional que está na clínica, no ambulatório com essa pessoa com autismo, mas também posso estar falando para aquele professor, eu também posso estar falando também para aquele papai, para aquela mamãe que hoje descobriu que seu filho também tem um autismo. A gente precisa entender quais são as características, o que essa criança já sabe, tá? Então precisa a gente montar uma avaliação, né? Após o processo de avaliação, montar o processo de intervenção junto com a equipe multidisciplinar. Então, nesse momento de pandemia, muitos profissionais continuam atendendo de forma online, por orientação, por videoconferência, por feedbacks através dos vídeos, ou seja, várias ramificações de orientação, para que os pais daquela criança continuem esse processo, né, de intervenção. Porém, agora com um novo mediador, ou melhor, um mediador que na verdade sempre existiu, mas muitas vezes não era treinado de forma tão eficaz, que é os pais, que é a família. Hoje, quando a gente vai pensar nesse processo de avaliação, a gente precisa entender que a família é um grande, né, braço desse grande tripé. Família, terapeutas e escola.
E ainda que a escola esteja presencialmente, também está fazendo o seu papel aí, encaminhando atividades, videoaulas, nesse atendimento remoto, ou homeschool, dependendo aí, né, da nomenclatura que algumas escolas estão utilizando, tá? E aí, vou beber um pouquinho de água, porque eu já falei demais. Não sei se vocês estão gostando, como é que tá o chat, já vou buscar saber se vocês tiveram alguma dúvida até aqui. E aí eu vou seguindo, tá? E aí, após a gente finalizar, eu volto de novo para ver quais são as dúvidas de vocês, tá? Mas assim, no modo geral, das intervenções, quando a gente vai falar sobre autismo, pensando na análise de comportamento, nas intervenções comportamentais, melhor dizendo, a gente tem alguns objetivos que são muito similares. E eu trouxe para vocês. De um modo geral, estimular o desenvolvimento social e comunicativo. Então, se você é papai e mamãe, você pode estar pensando, poxa, é o meu objetivo também. Aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas. Perfeito. É o que papai e a mamãe querem, é que a escola também quer, que todos da equipe profissional também quer. Diminuir comportamentos que interferem com o aprendizado e com acesso às oportunidades e experiências do cotidiano. Também é um dos grandes objetivos. Ajudar as famílias a lidarem com o autismo. Aí eu já estaria falando mais com os profissionais que atuam diretamente. Mas hoje os métodos mais utilizados de intervenções são o ABA, o Teacher e o PECS. Tá? Lembrando que todos esses que eu citei para vocês tem muitas comprovações científicas, porque tem a possibilidade de aplicabilidade e também ter esse processo de verificação que tem vários artigos de como comprovar a eficácia de uma abordagem específica. A gente também buscar esse nível de aplicabilidade, artigos científicos, ou seja, o ABA, análise de comportamento aplicado, né? As abordagens comportamentais hoje possuem um grande número de publicações sérias, científicas, tá? Porque muitas vezes a gente observa alguns artigos que não tem realmente esse foco, né? De ter esse cuidado, né? Com a metodologia, enfim. Mas aí já é um assunto para outra palestra. E aí, continuando, tá? E aí, já entrando mais dentro da análise do comportamento. Espero que vocês tenham sobrevivido até aqui, que vocês tenham gostado até aqui esse nível de introdução, né, que eu fiz para vocês. Acredito que vocês devem ter percebido que muitas coisas eu deixei de falar, porque vocês já tiveram essas informações. Mas se vocês não tiveram, ficaram com alguma dúvida, podem chegar no chat, né, colocar nos questionamentos, que eu estou aqui para contribuir com vocês, tá? E aí, análise do comportamento, chegamos! Mas antes de entrar dentro da análise do comportamento, eu queria fazer algumas explicações para que todos estejam aí no mesmo nível de aprendizado. Análise do comportamento, TCC, psicanálise, gestalt terapia, dentro da psicologia, que é uma ciência, tá? Então, aquela frase de todo mundo é meio psicólogo, não é tão verdade assim. Afinal de contas, por que eu vou querer meio psicólogo se eu posso ter um psicólogo todo para mim? Não é verdade? Então, para o profissional dessa formação de psicologia, precisa ter minimamente 5 anos de formação. Fora a formação, né, de 5 anos da graduação, muitas especializações, cursos, congressos que eles participam, nós participamos como um todo, dependendo da sua abordagem, livros que a gente tem acesso, ou seja, uma dedicação para aquela pessoa que está na nossa frente, para aquela família que a gente cuida. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. É por isso que a gente sempre traz esse nível de psicoeducação do que é a psicologia, tá? E aí, trazendo um pouco mais, aprofundando, a psicologia, né, que trabalha sobre e observa sobre os aspectos de comportamentos, né, e manifestações mentais. Hoje, a psicologia é subdividida em abordagens. E o que são abordagens? Se você ainda teve o primeiro semestre de psicologia ou não tem a formação de psicologia, né? Então, sua graduação ou pós-graduação. As abordagens é a forma que nós enxergamos o fenômeno. Que fenômeno é esse? Comportamentos, questões mentais, né? Então, todos esses fenômenos mentais e todos, além desses fenômenos mentais, os comportamentos, que são os nossos fenômenos, é o que nós enxergamos, são as pessoas mediante esse processo.
tá? Então, quando a gente vai refletir sobre isso, a gente vai pensar que existem abordagens. E as abordagens são a forma que o profissional de psicologia opta por enxergar o fenômeno, que são as pessoas, a subjetividade, o comportamento humano, as emoções. Tudo isso que nós estudamos ao longo, né, da nossa graduação e continuamos nesse processo de estudo. Então, quando a gente vai refletir sobre isso, a gente se depara com várias abordagens. Eu já comecei a citar algumas para vocês que estão aí assistindo junto comigo, né, essa aula e contribuindo. A análise do comportamento aplicada, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, gestalt terapia, existencialismo. Então, sempre quando você for buscar um psicólogo, né, que eu espero que você já tenha iniciado o seu processo de psicoterapia, que é algo que a gente indica para todos, porque nós fazemos e acreditamos que se a gente lidar com o outro, a gente sempre precisa se perceber. Então, é tão importante a gente fazer a psicoterapia para aprender a lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções e com os outros também. Então, partindo desse princípio, quando você for buscar um psicólogo, sempre busque saber também qual é a abordagem dele. E fazendo a explicação de modo geral, não vou falar ainda da análise de comportamento, porque a gente vai falar ao longo da nossa aula, tá? Mas eu posso falar para vocês um pouco das outras, de forma muito breve, sucinta, porque o foco da gente é continuar focando em análise de comportamento aplicada, tá? O ABA. Na terapia cognitivo-comportamental, que inclusive foi a minha primeira pós-graduação, eu gosto bastante, nós vamos entender todos esses fenômenos que estudamos através da terapia cognitivo-comportamental, que é uma junção de as abordagens comportamentais, que é a que a gente está continuando estudando, e as abordagens cognitivas, é uma junção, tá? Pensando aí nas ondas entre a terapia cognitivo-comportamental. E partindo desse princípio, qual é a visão da terapia cognitivo-comportamental? É que os seus pensamentos, os meus pensamentos e os nossos pensamentos influenciam a forma que a gente se sente, que influencia também a forma que a gente se comporta mediante a várias situações. E aí vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui, videoaula. Eu posso estar pensando, eu enquanto professora, poxa, eu queria tanto visualizar os meus alunos, os olhinhos de cada um, as dúvidas de cada um. Pode ser o meu pensamento. Isso pode gerar em mim ansiedade. Isso pode gerar em mim tristeza, angústia, frustração, sim, enfim, vários sentimentos e emoções. Que posteriormente vai gerar em mim comportamentos. Que comportamentos é esse? Ah, não quero olhar para a câmera. Ah, vou desviar. Ah, vou dizer que eu estou cansada. Ah, vou interromper a aula. Comportamentos disfuncionais. Então, a terapia cognitivo-comportamental acredita que a forma que você pensa vai influenciar a forma que você se sente, que vai influenciar também a forma que você se comporta. Inclusive, poderia ser uma dos temas de uma outra palestra, né? Contribuições da terapia cognitivo-comportamental para as pessoas com autismo. Quem sabe, né? Na próxima jornada. E aí, continuando, já a psicanálise, que acredito que vocês também tiveram acesso aí, ou já ouviram falar, o pai da psicanálise é o Freud. O Freud acreditava que nossos impulsos e pulsões da vida estão ligados à nossa sexualidade. E quando eu falo sexualidade, eu não estou falando aqui sobre sexo. Algumas pessoas até confundem isso e julgam Freud. E não. O Freud acreditava, né, dentre todas as suas teorias, que essa pulsão de vida e de morte, essa pulsão sexual, não necessariamente tem a ver com sexo, mas sim como você enxerga e vive. Considera muitos aspectos referentes ao passado, né? Enquanto você era criança, como você se relacionava com seu pai, com sua mãe, sobre vários outros processos, mas considerando muito o passado. Porém, a psicanálise está dentro da psicologia como abordagem, mas não é reconhecida como ciência, por não ter possibilidade de aplicabilidade com comprovações. Claro que existem muitos artigos que eu super indico dentro, né, a psicanálise. Porém, quando a gente traz hoje dos parâmetros que hoje uma abordagem, algo precisa para se tornar ciência, hoje não entra nesses critérios, mas super acreditada, super tem vários artigos e é uma abordagem lindíssima. Então, vocês também podem ter acesso e continuar pesquisando. Tem muitos psicanalistas maravilhosos, tá? E aí, falei da psicanálise, da TCC, e agora a gente vai falar um pouco da análise de comportamento, já que você, acredito eu, que entendeu um pouquinho como funciona essa questão de abordagem, tá? Mas, fazendo já esse recorte de abordagem, eu preciso trazer para você que está assistindo esse vídeo, essa videoaula, nessa jornada, que não necessariamente somente o psicólogo pode ser um analista do comportamento.
Inclusive, essa é uma grande, grande discussão hoje no Brasil. Por que no Brasil? Porque outros países, como os Estados Unidos, existem parâmetros, né, bases para a gente considerar uma pessoa uma analista do comportamento. Mas hoje, aqui no Brasil, está ainda em construção. A Associação Brasileira, né, de Análise do Comportamento está nessa construção, né, com toda a comunidade acadêmica. Porém, poxa, se você é um pedagogo que se dedica muito, fez um mestrado, fez um doutorado, fez especialização, continua lendo, se aperfeiçoando sobre análise do comportamento, você também pode ser considerado um analista do comportamento. Também se for em qualquer outra área, terapia ocupacional, fono, ou seja, hoje, para ser considerado analista do comportamento, que aplica análise do comportamento, tá? Precisa de um processo de dedicação, uma construção, um debruçar sobre essa ciência que é a análise do comportamento, tá? E dentro da análise do comportamento, existem outras, né, áreas dentro dessa grande abordagem, tá? Dentro dessa linda ciência, que são ramificações da análise do comportamento, da ciência comportamental, como, por exemplo, o behaviorismo radical, a análise experimental do comportamento e a análise aplicada do comportamento, que é a que a gente vai falar hoje, por isso que está em vermelho, tá? E aí, de forma muito didática, eu preferi não trazer para vocês aspectos que a gente não vai ter aplicabilidade nesse momento. Claro que isso não anula que posteriormente vocês, né, junto comigo, podem vir para um curso básico de análise de comportamento e a gente continua esse processo de estudo, tá? Como aba. Por que aba? Poxa, Gleice, eu acho que volte aí um pouquinho. Por que essa sigla aba? Sendo que a análise do comportamento aplicada, traduzindo, não seria essa sigla. Isso porque hoje essa abreviação para ser aba, conhecida como aba, veio através da análise do comportamento aplicada, porém em inglês, tá? Por isso que essa sigla aba, tá? Então, se vocês ouvirem essa sigla aba, né, dentro da análise do comportamento, de algum artigo, na fala de algum professor, vocês estão entendendo e fazendo a relação que está dentro, né, da análise do comportamento aplicada. Então, como o ABA, né, análise de comportamento aplicado, é usado para ensinar as pessoas com autismo? É uma grande dúvida, inclusive o foco da nossa principal palestra, que é hoje, tá? Um programa de ABA frequentemente começa em casa, quando a criança é muito pequena. A intervenção precoce é importante, mas esse tipo de técnica também pode beneficiar crianças maiores e adultos. A metodologia, técnicas e currículos do programa também podem ser aplicadas na escola. A sessão de aba normalmente é individual, em situação de 1 para 1, e a maioria das intervenções precoces segue uma agenda de ensino, num período integral, de 30 a 40 horas. O programa é não aversivo, ou seja, rejeita punições, concentrando-se na premiação do comportamento desejado. Vamos falar sobre cada ponto, tá? O currículo a ser efetivamente seguido depende de cada criança em particular, mas geralmente é amplo, cobrindo as habilidades acadêmicas de linguagem, sociais, de cuidados pessoais, habilidades motoras e do brincar também. O intenso envolvimento da família no programa é de grande contribuição para o seu sucesso. Então, só esse slide já contempla, inclusive, uma maior parte das nossas aulas, tá? Quando a gente vai falar sobre análise de comportamento, né, mais básico, tá? Algumas pessoas têm vários mitos também, não só do autismo, mas também sobre a psicologia, mas também sobre a análise do comportamento. E aí eu vou falar para vocês algumas dúvidas, que pode ser a dúvida de você que está assistindo esse vídeo e ainda está reformulando, e a gente vai ajustando, tá? Algumas pessoas que já ouviram falar, ou começaram a estudar um pouquinho sobre o ABA, ou têm interesse, enfim, estão nesse processo de caminhada, muitas vezes confundem. Quando a gente fala em intervenção precoce intensiva, algumas pessoas acreditam que essa intervenção precoce significa que eu só posso contemplar com essa ciência crianças pequenas. E como eu já disse, já li para vocês, não necessariamente. Contempla também os adolescentes, adultos, idosos com autismo, tá? Quando a gente fala intensiva, algumas pessoas confundem, acreditam que essa intervenção intensiva é somente com um profissional. E não, aproveitando e desmistificando esse mito, precisamos de uma equipe multidisciplinar que atua com foco no autismo, com foco em ABA. Como assim, Gleice? Me explique melhor. O psicopedagogo tem formação em ABA e aplica as técnicas do ABA. O psicólogo tem formação em ABA e orienta, supervisiona a TEIS, acompanhante terapêutica escolar ou domiciliar, que aplica o ABA em casa ou na escola.
E a terapeuta ocupacional também, ou seja, uma equipe que tem uma formação e tem um olhar para o autismo com foco na abordagem comportamental, na análise de comportamento, tá? Ou seja, quando a gente fala desse nível de intervenção intensiva, que é de 30 a 40 horas, não é somente uma pessoa que vai aplicar o ABA, são várias pessoas dentro dessa equipe que está atuando com essa família, tá? Porque eu falei família e não criança, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso porque a gente, quando está atuando com uma pessoa com autismo, a gente está lidando com todos da família. Então, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de empatia e precisa de treinamento em paz também, tá? Então, se você é papai e mamãe e está assistindo essa jornada, você também pode trazer aí esse olhar para a equipe multidisciplinar que seja com seu filho e buscar esse treinamento que é essencial, tá? O programa não é aversivo. Vocês ouviram muito essa palavrinha, aversivo. Aversivo, traduzindo, é aquilo que é ruim pra gente. E eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui bebendo água. É porque eu estou falando demais. Mas poderia estar aqui na minha frente, como eu sei que tem na mesa de alguns professores que deu aula para vocês, café. Teve algumas pessoas que até encheram aí a boca d'água, como diz essa expressão popular. Já gosto de café. Ou poderia falar chocolate. Ai, que delícia para quem gosta. Porém, para quem não gosta de café, como eu, acreditem, eu não gosto de café. E um grande segredo que eu estou revelando nessa jornada. Se você, assim como eu, não gosta de café, para você, assim como eu, o café é aversivo, é algo ruim, é algo que a gente quer ver muito à distância. Assim como para algumas pessoas que têm alergia, o chocolate pode ser aversivo. Poxa, eu até gosto do cheiro, mas eu tenho alergia, eu tenho efeitos colaterais com o consumo desse alimento, dessa bebida, então eu quero fique bem distante de mim. É aversivo? Ou seja, fazendo a tradução de novo, o programa ABA ele não é aversivo, ou seja, a gente não considera tapas, murros e agressões físicas para com a nossa pessoa com autismo, tá? Rejeita punições. Então você vai ficar de castigo, tá? Isso é um aversivo, tá? Claro que a gente vai analisar ao longo da nossa aula que para algumas pessoas alguns comportamentos são aversivos, outros não, tá? E aí eu vou dar um exemplo. Para uma criança, apanhar do papai e da mamãe, receber tapas, murros, ficar de castigo, pode ser aversivo. Pode ser algo ruim, algo que ela detesta, algo que ela não quer de jeito nenhum, que ela evita. Mas para uma criança que não tem tempo para papai e para mamãe, que não tem tempo com esse familiar, às vezes um grito, que é algo ruim, que é algo aversivo. Porém, para ele que não tem atenção nenhuma, uma atenção negativa é muito melhor do que nenhuma atenção. Então, muitas vezes, o que é aversivo para uma criança não vai ser aversivo para outra. Por isso que a gente precisa analisar. Então, não quer dizer que o bater é aversivo para todos, o chocolate é aversivo para todos, o café é aversivo para todos. Não. Vamos analisar a subjetividade de cada um. Rejeita punições, concentrando em premiações. Na vida, traduzindo, eu acho que eu botei esse exemplo, que eu sempre gosto de colocar quando eu vou dar aula de cursos básicos em análise de comportamento, ou naturalista, né, incidental ou estruturado, é que na vida, de modo geral, a gente quer duas coisas. A gente quer ou fugir de aversivos, ou seja, aquilo que é ruim, de assalto, de gritos, de agressões de vários tipos, enfim, algo que eu não gosto. Ou a gente quer ganhar reforço. Como assim, inglês? Traduza. Ou eu quero ganhar algo que para mim é muito importante. Por exemplo, para mim é muito importante esse olhar comunicativo, o feedback, o reconhecimento, né? A felicidade de saber que eu fiz um bom trabalho. Ou seja, para mim isso é um reforço. Como, por exemplo, para algumas crianças o bater palma é reforço, o comemorar é um reforço. Lembra do jogo de futebol? Se toda a torcida, aquela torcida super cheia, aqui, vou dar um exemplo daqui, tá? Aqui em Salvador tem basicamente dois times principais. Tem outros, mas principais, tá? Bahia e o Vitória, tá? Por exemplo, eu sou Bahia, que tem uma grande torcida aqui em Salvador, né? Para quem está aqui em Salvador entende do que eu estou falando. Assim também com Vitória, tá? E vamos imaginar aquela torcida super cheia. E aí você pode imaginar agora, nesse momento, o seu time preferido. O que você simpatiza, tá? Ou se você, assim como eu, não gosta de futebol, mas simpatiza com algum time. Super cheia, aquela arquibancada. Vamos imaginar que em um gol. Lembra do gol? A gente super comemora um gol, né?
Porém, nesse dia, a torcida resolveu não comemorar. Seria estranho? Acho que sim, não é? Isso porque a comemoração é super reforçador para os jogadores. Muitas vezes eles olham para a torcida querendo esse retorno, esse reforço social. Uau, gol! Ou seja, a gente precisa analisar que para aquele que já é tímido, se ele estivesse lá jogando, toda essa comemoração, ou ouvir o seu nome, Tiago, Tiago, Gleice, Gleice, não seria tão reforçador assim? Seria agressivo? Percebam já como seriam, né, esses dois termos em alguns exemplos que eu estou dando para vocês, tá? E aí, pensando agora em outro aspecto, que é o currículo. A gente fala currículo, a gente está falando de um trabalho individualizado, que a gente vai criar baseando, né, nas dificuldades daquela criança, o que é que eu quero que ela adquira enquanto competências e habilidades, tá? Então, currículo também individualizado. E aí já quebrando um grande mito. A análise do comportamento aplicado, o ABA é estruturado demais, a criança fica como um robô, a criança fica como um cachorrinho adestrado. Já ouvi muito, muito, muito mitos como esse. Não. Até dentro da análise do comportamento, que tem sim uma estrutura, que a gente vai continuar entendendo, refletindo sobre isso, é importante a gente entender que a gente vai considerar também a subjetividade de cada um. A gente não vai pegar uma técnica que vai enfiar a goela abaixo da família, não. A gente vai adequar a realidade dessa família. O que vai funcionar para um não vai funcionar necessariamente para o outro, tá? Também a gente vai pensar em diversos conjuntos de habilidades que essa criança vai precisar desenvolver, como, por exemplo, brincar. Se você é profissional da área, você sabe que o brincar desenvolve muito várias competências. E na criança dentro do espectro, a gente sabe que esse brincar é restrito, é repetitivo, não tem variações. Muitas vezes vai precisar de treinamento nesse brincar para estender e ampliar esse nível de repertório desse brincar. Buscar também o simbolismo, né? E outros pré-requisitos do brincar. Podemos pensar nos cuidados pessoais ou de higiene. Ele faz xixi sozinho, faz cocô sozinho, ele se limpa, ele escova o dente, ele toma banho. Dentro do ABA, a gente também vai fazer treinamentos específicos, considerando, né, a singularidade de cada um. Também treinos específicos de higiene, junto com o terapeuta ocupacional, que também vai criar uma estrutura aí de treinamento, tá? Treinos motores, de imitação, por exemplo, imitação grossa, imitação ampla, habilidades acadêmicas, como exemplo, ler, escrever, habilidades matemáticas, habilidades linguísticas, habilidades sociais, são treinos específicos dentro da análise do comportamento, tá? Como a aba é usado para ensinar as crianças com autismo, tá? E aí já fazendo um recorte para você que está assistindo esse vídeo, tá? Quando eu trago autismo, eu posso falar para a criança que necessita de um acompanhamento, que tem dificuldades, que precisa de um nível de intervenção. Porque algumas pessoas acreditam que o ABA é somente restrito para as pessoas com autismo, não necessariamente, tá? É muito mais amplo. Pode ser também utilizado para outros e outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Para ensinar a criança com autismo, usado com base de intensiva estruturada, situação de 1 para 1, como eu já falei, tá? E de modo geral, eu já dei várias explicações para vocês vão continuar com acesso ao slide, tá? De modo geral, para a gente entender o restante, tá? Que eu vou deixar os 10 minutinhos finais, eu tenho mais 20 minutinhos, para observar se tem alguma dúvida nesse chat aí que eu não estou observando. Caso não, eu vou continuando, tá? Operantes, que a gente vai falar de reforço e punição. Já comecei a falar para vocês sobre, né, esses dois aspectos: o reforço positivo e o reforço negativo, punição positiva e punição negativa. Ixi, Gleice, você não falou nada disso, não. Você só falou de reforço, que eu sei, entendi, e sobre punição. Só que existe dentro o reforço e dentro a punição, o reforço positivo, o reforço negativo e a punição positiva e a punição negativa. E aí, de modo geral, tá? O reforço são as consequências que aumentam a probabilidade de um comportamento acontecer. E aí eu coloquei aqui a observação, considerar a privação e a individualidade. Como assim? Muitas vezes essa pessoa e passando por fome. Vamos dar o exemplo, que infelizmente algumas pessoas estão passando muitas dificuldades. E que bom que a gente tem um Brasil tão coeso que tem ajudado. Nós temos ajudado muitas famílias. Eu falo nós enquanto brasileiros, eu também ajudando, você também. Espero que também esteja ajudando e a gente continuando construindo. Por exemplo, se a pessoa tiver uma restrição àquele alimento, e ela ficar super feliz, super motivado e ter aquele comportamento de novo,
a gente considera que ela passou por uma privação. Então, ela não está sendo reforçada. Então, não tem uma função de reforçador, tá? Então, reforço positivo, lembrando que reforço tanto positivo quanto negativo, a gente pensa que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer. E aí, dando um exemplo. O reforço positivo, algo é adicionado após um comportamento, resultando no aumento de comportamento, tá? Então, pensando no reforçamento positivo, a gente acrescenta algo. Um exemplo. Poxa, eu gosto muito de chocolate. É verdade, viu, gente? Inclusive, podem mandar para mim, Salvador, Bahia, chocolate, várias partes do Brasil. Eu gosto muito de chocolate. Chocolate, para mim, é reforçador. Lembrando que pode ser aversivo, pode ser punitivo para outras pessoas. Então, se você me dá um chocolate em uma aula, em uma palestra, em algum momento, eu posso ficar muito feliz e te agradecer. Se você gosta muito de agradecimento, o que pode acontecer? Você agora, não, vou trazer sempre um chocolate para a professora, vou enviar sempre um chocolate para a professora, porque sei que eu vou ter também um elogio. Então, eu fui reforçada com chocolate, aumentou a probabilidade de eu agradecer você sempre que você me deu um chocolate. E se você gosta de elogio, você também foi reforçado. À medida que você me deu chocolate, eu te elogio, e você que gosta de elogio, reconhecimento, também foi reforçado, mas foi reforçado de maneira social. E eu fui reforçado com algo tangível, comestível, como chocolate, tá? Já o reforço negativo, algo é retirado após o comportamento, resultando num aumento de comportamento, tá? Ou seja, vamos imaginar que eu estou com dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Se eu estiver com a dor de cabeça e eu tomar um remédio, beber uma água, passou. Ou seja, vai ter um aumento de probabilidade que da vez que eu estiver com dor, eu tome o medicamento para tirar a dor. Ou seja, aumentou essa probabilidade e algo foi retirado. Oxe, Gleice, você não acrescentou o medicamento? Tirei a dor, tirei o aversivo, algo que foi ruim para mim. Essa é a grande diferença do reforço positivo e negativo, tá? No reforço positivo, algo é adicionado que resulta no aumento de um comportamento, e no reforçamento negativo, algo é retirado que tem a probabilidade que isso aconteça. Porém, o que é retirado é algo que é ruim, algo que é aversivo. E no caso, para mim, o que é aversivo é a dor, tá bom? Já na punição. Punição positiva. Algo é adicionado após um comportamento, resultando numa diminuição do comportamento. Vamos pensar que o que foi adicionado foi uma palmada. Lembrando que essa pessoa não gosta de palmada, então ela está evitando fazer aquilo de novo, porque ela não quer mais aquela palmada, tá? Então diminui a probabilidade daquele comportamento de novo acontecer. Desculpa. Já na punição negativa, algo é retirado após um comportamento, resultando numa diminuição de comportamento. De novo, vou dar um exemplo. Agora eu vou retirar uma bola que essa criança gosta muito. Eu estou punindo, mas eu quero que essa criança não faça mais aquilo. Porém, agora eu estou retirando. Percebam que nos dois exemplos eu dei de punição. Porém, uma punição que eu estou acrescentando algo, sendo que eu estou acrescentando o que é aversivo, que é o bater, que é uma punição positiva. Nesse caso, eu, de novo, quero que o comportamento diminua. Porém, na punição negativa, eu estou retirando. O que eu estou retirando? Algo que ela gosta. Um exemplo típico, o castigo. Eu retiro, eu retiro, eu retiro. Então, nós, dentro da análise do comportamento, focamos muito no reforço. Ou seja, o que essa criança gosta? O que esse adolescente gosta? Então, eu vou trazer algo que ela gosta. Poxa, todas as vezes eu tenho que comprar algo para essa criança? Não necessariamente. Pode ser um reforço social muito bem, eu acredito em você. Eu sabia que você ia dar conta de tudo isso. Então, é muito importante a gente entender, né, esses dois conceitos, tá? Então, no modo geral, análise de comportamento aplicado, tem avaliação inicial, tem a definição de objetivos a serem alcançados, que, como eu disse anteriormente para vocês, vai depender de pessoa para pessoa, né, de família para família. Vai ter uma elaboração de programas e procedimentos, vai ter um ensino intensivo e vai ter avaliação nesse progresso, para fazer depois de novo todo esse processo inicial, tá? E aí, falando sobre o que é ensino naturalista. Algumas pessoas acreditam que o ABA é só com mesinha. Esse é o ABA estruturado, que em um outro momento ou num próximo curso, vocês terão a oportunidade de conhecer mais, tá? Mas é pensando no modo geral, a gente tem duas ramificações dentro da análise do comportamento aplicada. O ABA naturalista ou incidental, ou o ABA estruturado, tá? E hoje estamos falando do ABA naturalista, que hoje a gente vai continuar falando um pouco mais de técnicas
para a gente continuar com esse processo de estimulação das nossas pessoas com autismo, que nós cuidamos, tá? Então, tem relações funcionais com a técnica, aumenta a motivação da criança, usa variáveis que facilitam a generalização, que são variáveis várias coisas, tá? Pode ser uma variável de um reforçador, um tangível, que é um celular, um tablet, ou comestível como chocolate, uma balinha, né? A criança, a pessoa fica muito mais motivada e favorece o nível de generalização por não ser tão estruturado. Ou seja, é mais provável que essa criança tenha aquele tipo de comportamento que a gente treinou no consultório, também em casa, também na escola, ou seja, ela tem a capacidade de generalizar aquele comportamento, tá? Intervenção baseada em relações funcionais, com tarefas, com ambiente de ensino, ou seja, o que a gente fala de aprendizagem significativa, que é algo funcional, como, por exemplo, uma receita de bolo. Depois, no final, ele não vai ter um reforçador. Que reforçador é esse? O bolo. Se ele gosta de bolo, vai ser algo que é reforçador para ele. A gente está utilizando um ambiente natural dele para que ele aprenda matemática, para que ele desenvolva um nível de atenção compartilhado, um olhar compartilhado, tá? É uma relação direta e clara entre o comportamento a ser aprendido e a função daquele comportamento na vida do aluno, tá? Objetivo de ensino diretamente relacionado aos ambientes naturais, no qual o aluno está inserindo. Eu coloquei aluno, mas a gente sempre pode variar de aluno para filho, né? Para paciente, tá? Uso de consequências naturais. Então, vamos imaginar, será que todas as vezes essa criança, essa pessoa com autismo, ele vai ter reforçadores à disposição dele? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o reforçador que você está utilizando para ele seja um comestível, um chocolate. Será que todas as vezes que ele se comportar de forma adequada, ele vai ganhar um chocolate na escola, na sociedade? Não. Por isso que sempre quando a gente vai inserir um reforçador positivo, como a gente aprendeu, seja ele qual for, comestível, tangível, social, a gente sempre vai parear com o social. Um exemplo. Deu chocolate, que essa criança gostou. Puxa, que legal, você fez atividade. Muito bem! Se essa criança, claro, não tiver hipersensibilidade auditiva, tá? E é o que eu gosto de dizer sempre aos meus alunos. Gente, não esqueçam, essa comemoração, esse reforço social precisa ser natural e real. Porque muitas vezes a gente vê algo tão forçado que não motiva nem a pessoa que está. Muito bem! Então, essa criança, essa pessoa com autismo, precisa ter um grande reforço, tá? Uso de consequências naturais. Por isso que a gente vai pareando com o social, para que um dia a gente tire o comestível, que é o chocolate, e que ela fique somente com o chocolate. Não, só com o social. Muitas vezes a gente recebe, né, esse reforço, esse reconhecimento, outras vezes não. Então a gente precisa acostumar a nossa criança com autismo também. Exemplo, né? Pedir lanche, identificar blusa no armário para vestir, tatear brinquedo de interesse, compartilhar. E aí, continuando, tá? Estratégias para aumentar a motivação baseado no ensino naturalista, tá? Que já estamos dentro dos nossos 20 minutos. Objetivos e materiais individualizados. Ambiente de terapia, muito menos estruturados ou casa. Utilização de reforços naturais. Variação de reforçadores. Avaliação de preferência sempre constante, porque muitas vezes a criança gosta de chocolate, depois não gosta de chocolate, gosta de outra coisa, tá? E aí eu vou falar sobre algo, tá? Que muitas pessoas têm dúvidas, que eu não poderia deixar de falar, que é análise funcional do comportamento. Você já ouviu falar de comportamentos problemas? A criança é agressiva, uma descrição de um comportamento problema. Porém, da forma ideal, adequada, a gente fala, essa criança apresenta comportamentos agressivos de chutar, de bater, de dar mão, enfim, o que for. Porque são comportamentos, tá? A gente lembra que a gente falou sobre intencionalidade mais cedo, tá? Então, comportamentos problemas são padrões de comportamentos úteis para o sujeito. São apresentados de forma de déficit ou de excessos. E aí, dou exemplos para vocês, né? Birras, estereotipias, hipersensibilidade, agressividade. Pode ser excesso, ou seja, essa criança tem demais, acima do que é considerado normal. Já déficit, o que significa a palavra déficit? Essa pessoa não tem, ou tem um baixo repertório, né? Então, déficit comportamentais, ela pode ter um déficit comportamental nas habilidades sociais, em reconhecer e expressar emoções e sentimentos, em autocontrole, autonomia, variabilidade, dentre outras, tá? Todo comportamento, de modo geral, por isso que a gente fez todo esse caminho até aqui, ele tem uma função. Função 1,
existe alguma consequência que continua mantendo esse comportamento e sempre ele pode ser modificado. Por exemplo, poxa, essa criança sempre que não gosta de algo, ela joga no chão. Provavelmente ela está sendo reforçada de que forma? Alguém pega para ela. Então ela não tem por que pegar, porque alguém sempre pega para ela. Então, quando a gente vai analisar esse comportamento problema, a gente pode também fazer essa análise do que aconteceu antes daquele comportamento. Que comportamento é esse? E o que aconteceu exatamente depois desse comportamento, que é o que a gente chama de análise funcional, tá? O que é a modificação de comportamento? É uma forma de alterar esse ambiente, tá? Um conjunto de comportamentos, seja ele ambiente social, físico dessa criança, dessa pessoa. E aí, como eu trouxe para vocês anteriormente, todo comportamento problema ele tem um reforçador. Ele pode ter um reforçador social, ele pode ter um reforçador automático, né? Ou tangível. Tangível, celular, tablet, algo que ele possa pegar. Ele quer essa canetinha, algo que ele pode pegar, algo tangível, tá? Ou pode ser um estímulo automático, ou seja, ele não necessariamente precisa do outro para ter esse reforçador. Vou dar um exemplo, LEP, estereotipia motora. Ele não precisa do outro para ser reforçado, ele continua fazendo isso, tá? Porque ele quer ter esse nível de reforço automático, tá? Então não tem um objetivo, é um dos mais difíceis de a gente intervir, mas a gente também consegue dentro da análise do comportamento. Estímulo social. Ela criança, ela grita, ela morde, ela chuta, tem um comportamento problema, porque vou abrir um pouquinho aqui, que já tá ficando um pouco escuro, tá? Essa criança tem esse comportamento porque ela quer uma atenção negativa, por exemplo, tá? E, no modo geral, ou um comportamento ele tem uma intencionalidade de ter um reforçador ser reforçado, ou ele tem uma intencionalidade de fugir de algo que é ruim, de algo que é aversivo. Um exemplo, essa criança ainda não tem habilidade de coordenação motora fina de escrever. Só que todas as vezes o terapeuta, o papai, a mamãe, traz para ela uma atividade de escrita. Se ela ainda não tem uma habilidade básica de segurar, né, do palmar, do motor, ela não vai gostar dessa atividade, vai apresentar um nível de conjunto de comportamentos aversivos. Então, muitas vezes, essa criança é dita como agressiva, simplesmente porque ela está trazendo um nível de comunicação disfuncional, mas é uma comunicação de que não está gostando daquilo, de que aquilo é algo aversivo para ela. Tá? E aí eu já comecei a falar para vocês um pouco do que é a avaliação funcional. A gente fazer uma análise do que aconteceu. Tá? Isso a gente pode fazer na escola, a gente pode fazer em casa, em todos os ambientes que essa criança vai estar trazendo esse nível de comportamento, tá? Um exemplo. O que aconteceu antes desse comportamento? Antecedentes. O que aconteceu exatamente, que é a resposta, que é o comportamento, e o que aconteceu exatamente depois. E eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Um exemplo. Antecedente. O professor estava explicando uma atividade para o outro aluno. Resposta. Diz que não vai fazer. Consequência, que aconteceu exatamente depois. Colegas perguntam se ele está bem, ou seja, ele conseguiu um nível de atenção. De novo, outro exemplo. A professora entrega a atividade, estava fazendo as atividades. Resposta, ele joga o objeto. Consequência, a professora se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Então, sem querer, a professora fez o quê? Reforçou esse comportamento. Sempre que ele quiser atenção negativa da professora, ele vai jogar um objeto, porque sempre a professora vai se aproximar e pergunta o que está acontecendo, tá? Por isso que uma das técnicas é a gente, depois de analisar e avaliar a estrutura desse comportamento funcional, algumas vezes a gente vai ignorar, tá? Não dá esse nível de atenção com a afetividade que essa criança está buscando, tá? Um outro exemplo, colegas começam a fazer atividade, ele rasga a atividade, ou pode ser em casa também, e a professora ou a mamãe permite que ele saia da sala, saia do ambiente, de novo, está reforçando aquele comportamento. Todas as vezes que ele não quiser fazer atividade, ele vai rasgar, vai jogar, enfim, tá? E aí, continuando, tá? Esse foi um exemplo, vocês podem tirar foto, vai ter acesso aí, essa avaliação funcional, tá? Antecedente. O que aconteceu imediatamente antes das respostas? Dica, considerar um ambiente também físico e social dessa criança. A resposta que é o comportamento que a criança fez, o que a pessoa fez, tá? E consequência, o que aconteceu imediatamente depois dessa resposta, tá? E sempre descrever alvos, que é um outro exemplo que eu sempre trago também nas minhas aulas e palestras, que muitas vezes a gente faz análise e não descreve. Por exemplo, a criança mordeu, bateu, pulou, sentou,
combinou, gesticulou, que aí já é mais amplo, ou não mensurável. Ela deseja, sonha, pensa, reconhece, entende, concentra. Porque muitas vezes a gente interpreta, a criança é mal educada, a criança queria atenção. Isso é uma análise. A gente descreve, sempre através de verbos, o que essa criança fez enquanto comportamento disfuncional. Ela mordeu 3 vezes, ela gritou 1 vez, ela pulou 5 vezes. É o que a gente faz, descreve, tá? E aí, pensando nas estratégias de manejo, tá? Separei algumas para vocês, a gente já continuou falando, tá? Não dá acesso que a criança quer exatamente. Ensinar novas estratégias de solicitação. Espera, sua vez, minha vez. Usar sempre esse reforço positivo. Vocês aprenderam aí esse conceito. Fazer combinados, não variar. Agir de forma sempre preventivamente com essa criança, essa pessoa. Lembrar dos princípios de ajuda, que é um outro conceito. Ajuda física, ajuda leve, ajuda gesticular, ajuda verbal, tá? Eu passei só porque a gente já tinha falado, tá, gente? Estabelece combinados com essa criança, tá? A criança escolhe a consequência que prefere e não variar com essa criança, tá? Flexibilizar a demanda. De que sentido? Se essa criança tem muita coisa, muitas vezes ela não dá conta daquela atividade, ela não dá conta com aquele comando. Flexibilize, inclusive, a sua fala. Vai na cozinha. Abre a geladeira. Pega o queijo. Pega o pão. Pega a faca. Corta o pão. Ou seja, você está dividindo a demanda verbal. Muitas vezes a criança com autismo é confundida com a criança que tem déficit intelectual, porque muitas vezes ela está processando o seu primeiro comando, fica confusa e não dá a resposta que você quer. Então, vamos ajudá-las. Diminui o material, seja um material de atividade, se é uma atividade muito complexa, você vai dividir. Por exemplo, você está treinando o alfabeto. Não tem um porquê você dar todo o alfabeto para essa criança. São muitos estímulos visuais. Você dá o A e o B. 12 estímulos se ela já estiver acostumada com um estímulo. Dá só o A, dá só o B. É o que a gente chama também de aprendizagem sem erro. A gente faz com que essa criança não tenha muitas possibilidades de errar. Porque o nosso cérebro, ele foca muitas vezes no erro. E aí eu vou dar um exemplo. Já aconteceu com vocês de vocês errarem um caminho e depois ir de novo por esse caminho errado? Apresentar. Então, diminuir o material, diminuir a dificuldade nesse material, permitir que a criança também escolha ou esse. Lembrando que essas atividades são prévias. Você já organizou o que você vai fazer com essa pessoa. Usar dicas. Lembra da dica verbal, ajuda física, tá? Que a gente falou também. Usar o quadro de rotina. Para quem me acompanha através das redes sociais, eu sempre falo isso, tá? Que nesse momento de quarentena, então, de isolamento, de distanciamento, é o que mais a gente precisa fazer. Lembrando que a nossa pessoa com TEA já tem e necessita dessa organização. Daí, né, as abordagens comportamentais darem muito mais resultados. Então, a gente trabalha sempre com rotina visual, que ajuda na previsibilidade, no autogerenciamento, inclusive das emoções dessa criança, tá? De novo, né, fugir dessa punição, porque a punição não ensina um comportamento adequado. Ensina muitas vezes um comportamento, um padrão de agressividade, respostas emocionais disruptas. Não ensina um comportamento novo. É preciso sempre estar usando, tá? Estratégia de ensino do brincar. Usar sempre vídeo modelação, tá? Sempre com exemplos visuais. Eu quero que você faça isso. Ajuda física, ajuda verbal. Assim, dá sempre essa ajuda verbal. Sempre com suporte visual também para essa criança, tá? A criança também vai escolher reforços naturais. Também vai utilizar encadeamento de atividades, que aí a gente vai continuar no próximo curso, de uma próxima palestra, que é um outro conceito dentro da análise do comportamento aplicada, tá? Considerar sempre que a criança gosta, os itens que essa criança gosta. Se ela gosta de Bob Zoom, a gente vai utilizar o Bob Zoom nas atividades da escola, para ensinar cores de aquele azul, para ensinar natureza e aspectos da natureza, já que é o nosso assunto, para ensinar a contar, a gente coloca uma música de números, ou seja, a gente vai utilizar o que essa criança gosta para aumentar também esse nível de treino de novos repertórios, tá? E habilidades. Quais os itens a criança tem acesso frequentemente, você vai retirar
Se essa criança tem acesso a todos os brinquedos e você está fazendo treinamento de comportamento verbal, não tem por que essa criança solicitar, não tem por que essa criança apontar, não tem por que essa criança olhar para você. Então, o que você vai fazer? Tirar o acesso dos brinquedos, seja do consultório, seja da escola. Inclusive, na escola, a gente tem que diminuir também os estímulos visuais, isso eu falo bastante também. Em casa também, tira o acesso, coloca a caixa do brinquedo em uma prateleira mais alta, para que após você também dar o modelo e me ensinar, assim, apontar, pede, assim, boa! Sempre dá esse modelo verbal também, com apontar. Essa criança vai solicitar muito mais de você. A gente quer que ela também tenha esse nível de treinamento de comunicação. Para isso, a gente precisa utilizar essas estratégias comunicativas também, tá? E observar o que a habilidade essa criança já apresenta para a gente também entender, tá? Ou seja, vamos dizer que ela já faz xixi, a habilidade de vida diária, de higiene. Hoje, o nosso objetivo posterior é que ela faça o número 2, que ela faça o cocô. A gente vai dividir essa tarefa em passos. Como é o processo de fazer xixi? Como é o processo de fazer cocô? Como é o processo de tomar banho, de lavar as mãos? A gente vai ensinar tudo para as nossas crianças, dividindo as tarefas, como a gente explicou, como eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Esse é um videozinho, tá? Só que eu não acho interessante porque basicamente a gente já tinha falado sobre ele, tá? E aí eu vou continuar passando. O que aconteceu aqui, Matheus? Que esse exemplo de Maíra que tem no YouTube, ela explica para a criança, dando dicas verbais. O que está acontecendo aqui? Que são as inferências. Olha a expressão facial. O que aconteceu? Então, deu dica também com expressões faciais. Ai, ai, ai. Susto! Ou seja, dá também esse nível de dicas com inferências. Isso também quando a gente vai ensinar as emoções também para as nossas crianças. E aí, para finalizar, eu gostei muito desse tempo que eu tive com vocês, né? Já que eu prometi que a gente teria esses 10 minutinhos finais para dúvidas, para ver se vocês buscaram algumas dúvidas, ficaram com alguma dúvida de algum momento específico da palestra. Eu gosto sempre desses momentos trazer para vocês dicas de livros, que são livros que eu gosto, que eu estudo, que eu indico para os meus alunos também. DSM. Por que o DSM? Porque a gente, para fazer um diagnóstico diferencial, a gente precisa desse manual diagnóstico de transtornos mentais que está na edição 5. Então, é importante você ter em PDF também. Um outro que eu sempre indico é de intervenção precoce, baseado em ensino naturalista e Denver, que o Denver também bebe da fonte da análise do comportamento, que tem muita similaridade com a análise do comportamento aplicada, com foco em ensino naturalista, que foi o que a gente aprendeu aqui. Um aluno autista, que também vem com o prefácio de Eugênio Cunha, assim como autismo e inclusão, autismo de avaliação psicológica e neuropsicológica, já para quem é profissional, um livro muito mais técnico. Mundo Singular, que faz todo esse processo de análise, desde o processo social, né, a visão da família, estratégias de intervenção, é de Maíra Cardi, tá? E de Ana Barbosa. Esse é o desenvolvimento do autismo também, que faz toda essa análise, né, de todo o processo do autismo, de avaliação, intervenção. Um outro que eu gosto bastante é o desenvolvimento psicológico na educação, tá? Na verdade, todos eu gosto, né? Eu fico sempre trazendo isso de forma repetitiva. Autismo na escola, Batalha no Autismo e Ensino de Habilidades Básicas, que é um livro de Graciele que eu gosto bastante, porque já vem com exemplos de protocolos. Então, para quem está começando a análise do comportamento, dá uma base, tá? Lembrando que os exemplos que Graciele traz no livro já é mais do ensino estruturado do AB, não naturalista, que a gente falou hoje, tá? Ensino de leitura para as pessoas com autismo, análise de comportamento aplicada ao transtorno espectro autista, tá? Que também tem a explicação de Graciele, dentre outros autores. Então, espero que vocês tenham acesso a esses livros. Eu coloco sempre as fotos, porque às vezes quando a gente coloca só referência, muitas vezes, poxa, qual é essa capa? Não é essa capa? E como é uma palestra super curta e objetiva, eu gosto sempre de trazer esses exemplos também com fotos dos livros. E aí eu separei aqui para a gente finalizar dicas de alguns materiais adaptados. O primeiro é do PECS, né? Para que essa criança reconheça e faça o treinamento da figura paterna, da materna, de quem é ele. Segundo é das mãos sensoriais. Caixinha surpresa, que a gente também pode fazer isso em casa, usar caixa de papelão e super enfeitar, colocar vários elementos sensoriais para a gente trabalhar com ação tátil. O livro sensorial também, que tem várias atividades, tá? Garrafa Calma, isso aqui também é super tranquila de a gente produzir. A gente pega uma garrafa PET, pode ser pequena, maior, e a gente coloca água morna, coloca glitter, coloca estrelinhas, coloca vários elementos, miçangas, e a gente percebe que com o movimento
com a garrafa, essa criança começa a se acalmar. Então, tem essa visão, tem essa proposta também de acalmar a criança com autismo, tá? Mais dicas de materiais, tá? Garrafas sensoriais, bexigas sensoriais. Uma para trabalhar a questão da higiene, também, de escovar os dentes, vestir as roupas. Já duas atividades que eu separei também aqui para a gente trabalhar a coordenação motora fina, com pegador, que muitas vezes a gente tem em casa, a gente pode trabalhar cores, seriação, também com fios, que a gente pode colocar, após acabar o papel higiênico, reutilizar esse instrumento, vai trabalhar a questão da coordenação motora fina. É um pré-treino também para amarrar os sapatos, tá bom? E esse vídeo que não vai ter essa possibilidade de a gente assistir pelo nosso horário, tá? É um vídeo de Vitor Costa. Eu conheci o trabalho dele no interior aqui de Salvador de Ilhéus. Ele é uma pessoa com autismo na fase adulta. A mãe era aluna de uma pós-graduação de autismo, porque está aí de recesso, mas ainda continua na pós-graduação, no qual eu tive a honra de ser professora em uma das 4 ou 5 disciplinas. E a gente conheceu ele pessoalmente, ele cantou pra gente, foi tão emocionante. Eu gosto bastante dessa música, tá? Defeito. Inclusive, é um recorte de como foi difícil para ele esse processo de alfabetização, como ele confundia as letras, como ele achava que era defeito. E eu vou colocar só uma palhinha para você que está aí assistindo esse vídeo. E quem me diz o que é defeito do nosso jeito, o teu sabor. Se alguém me diz o que é errado, não tem culpado para o amor. E nossa vida é nossa vida, e é vivida pro nosso ser. Já não me importa o que eles dizem, pro que eles olham, meu bem querer. Só dei uma palhinha, falei pra vocês, muito bom, né? Então siga através das redes sociais, né? Instagram, YouTube, Vitor Costa também, tá? Maravilhoso, gente, ele toca tudo. Só não, acho que é bateria porque tem essa sincronicidade. Mas hoje ele já é farmacêutico, ele já tem um bom emprego, hoje ele tem namorada, ele é super funcional, que é o que a gente espera das nossas crianças e adolescentes com autismo, que sejam funcionais. E pra gente finalizar as referências, tá? Obrigada. E as minhas redes sociais. Agradeço muito esse tempo de qualidade com vocês, o quanto espero ter contribuído com vocês. Meus contatos de WhatsApp. Telefone às vezes não atendo porque eu estou atendendo agora online também, né? Em outras propostas diferentes também. Mas sempre eu respondo WhatsApp, respondo e-mail. Podem me seguir nas redes sociais, no YouTube também, que eu tenho alguns vídeos de outras áreas, de autoconhecimento também. No Instagram, no Facebook. No Instagram também tem do Espaço Permita-se. Tem o do GM, que eu também produzo materiais terapêuticos, tá? E para finalizar mesmo, já que falei isso algumas vezes, eu quero mostrar para vocês algumas atividades de propostas. Essa aqui foi de um treino com meu filho de tempo. Hoje, por exemplo, como eu trouxe para vocês aqui em Salvador, tá super chovendo. Então, além do desenho, além dele participar de cada etapa, ele participou também da colagem, um desenho muito lúdico. Um outro também cola arroz, para quem está em casa, e vai também orientar a família, para que ele também tenha esse trabalho de autopercepção. Super parece, né? O Blackzinho. Esse é um outro treino que eu fiz com ele, que a gente super pode fazer para auxiliar no processo de escovação, habilidade de vida diária, já utilizando mais a via naturalista do ABA, tá? E aqui a gente estava fazendo esse treino, né, desse processo da escovação, tá? E o último, que foi esse, também estava trabalhando, eu estava trabalhando com esse nível de autopercepção, e aquele ajudei ele a desenhar um pé, e ele coloriu, e depois a gente pegou papel higiênico e colou, trabalhou também com na coordenação motora fina, coordenação não só motora fina, autopercepção também, nível de atenção sustentada, enfim. Separei essas atividades que eu achei super interessante para você que vai orientar a família que você está acolhendo, ou se você também está na figura como família. Exatamente 16h59, vou diminuir aqui o nosso slide, vou só abrir aqui
para ver se teve alguma pergunta que eu não sei. Já conseguem ouvir e ver. Deixa eu só testar se vai atualizar. Ah, tudo ok. Para quem já está online, sejam todos muito bem-vindos. Ah, acho que não apareceu aqui o chat, não. Deixa eu ver aqui. Vou pedir licença, vou abaixar a cabeça aqui só rapidinho para entrar aqui no WhatsApp, para ver se recebemos algumas perguntas nesses últimos minutinhos aqui, para a gente finalizar a palestra. Minha super gratidão para você que ficou até o final, para você que gostou, pelos feedbacks, pelos retornos. Só para ver se o suporte mandou alguma pergunta, mandou alguma orientação. Deixa eu só ver aqui. Ixi, quantas mensagens. Quando a gente fica off, olha quantas mensagens, né? Se tivesse a oportunidade, eu ia mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Falou aqui comigo. Ah, e olhar no final, alguns comentários. Tem comentários? Deixa eu ver aqui. De acordo com o portal, teve comentários. Ah, e onde é que aparece aqui? Deixa eu ver, só se vai... Eu me chamo Gleicine Rosário. Vou me apresentar posteriormente. Mas se você já chegou, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que essa palestra deve já estar sendo ver notificações. Só atualizar aqui, tá, gente? Para ver se aparece para mim os comentários. Ó, eu tô vendo aqui, solicitou suporte. Gente, o que é que significa que solicitou suporte? Solicitou suporte. Ai, gente, solicitou suporte. Será que são os comentários? Ah, está travando. Deixa eu ver aqui. Se teve mais algum... Deixa eu ver só se teve mais algum comentário antes de a gente finalizar. Ó, teve aqui. Ah, foi logo no iniciozinho que travou. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah, teve aqui algum suporte, ó. Eu vi algumas notificações aqui, viu, gente? Eu atualizei. Que logo no início da nossa palestra, às 15h30, teve algumas pessoas que deram esse retorno aqui para mim, tá? Que travou logo no início. Olá. Ai, deixa eu ver se eu volto aqui. Suporte. Olá para todos que falaram comigo, todos que mandaram esse retorno, esse feedback. Sinto. Olá, boa tarde, palestra muito boa. Fico muito feliz, Ana, pelo seu retorno. Gente, é tão pouco tempo e tanto conhecimento que eu queria passar para vocês, mas não posso deixar de fazer o convite para vocês que estão ainda assistindo esse vídeo, tá? Para a gente finalizar antes que eu seja expulsa. No sábado, às 14 horas, eu vou continuar com vocês, só que a gente vai falar de um outro tema. Então, eu vou ainda trazer muitos conceitos de análise de comportamento com foco no aba naturalista, porque vamos falar do acompanhante terapêutico escolar, que é uma outra proposta, né, de atuação profissional para quem tem interesse. E se você é papai e mamãe, também uma outra proposta é para você buscar esse serviço para o seu filho. A gente vai entender que profissional é esse, mediador, AD, qual é a nomenclatura, é ADI, é coensino, né? Vai depender também aí do local, mas a gente vai entender um pouco do processo histórico do acompanhante terapêutico, quais são as funções, algumas dessas estratégias a gente vai rever de forma mais aprofundada, tá? A gente vai continuar. Espero que vocês utilizem das estratégias que a gente aprendeu aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir só mais algum retorno aqui. Ah, que bom! Só tô tendo um retorno positivo, não é possível? Gente, eu senti muita falta dos olhinhos de vocês. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito dessa troca,
né? Então, para mim, nesse início foi bem difícil, né, da quarentena, do distanciamento social, porque gosto do contato com o aluno, do tocar, do olhar, do compartilhar, até porque esse olhar também tem função comunicativa, como a gente já trouxe. Então, a gente sente falta, mas a gente tenta recompensar de alguma forma, tá? Gente, meu muito obrigada para vocês que ficaram até aqui, tá? Eu não consegui ver todas as mensagens, mas se eu não conseguir responder tudo, boa tarde, sejam bem-vindos. Para quem ficou até o final. Deixa eu ver só se teve alguma outra mensagem que mandaram no final da página. A gente vê aqui alguns comentários. Mais um boa tarde, não foi, Evangelina? Boa tarde. Dando um oi aqui para algumas pessoas. Algumas pediram o suporte no início. Ai, que bom! Que bom que você gostou, Denilda. Maravilhosa. Do polo também de Feira de Santana, daqui de Salvador. Ver se teve mais retorno. Que bom! Muito, muito, muito obrigada por retorno que todos vocês deram. Vamos continuar. Vou ver vocês. Espero ver vocês. Continuar com esse processo de construção, desconstrução. Quando... Anotem aí, sábado a partir das 14 horas. Mas, gente, a jornada tá tão incrível, tem profissionais tão maravilhosos. Eu vou continuar também, assim como vocês assistindo. Então, meu grande beijo para vocês. Um beijo caloroso, com muito dendê, para quem gosta de dendê, com muita pimenta, para quem gosta de pimenta. Quase a